Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Não vou me alongar muito, porque temos dois casos bem interessantes para conversar. Eu queria pedir só para que a gente tentasse olhar para os casos sem saber o tema da palestra, porque é muito fácil a gente julgar com um olhar retrospectivo. É óbvio que se a mesa é sobre doença oligometastática, os casos se tratam de pacientes assim, mas de decisões, às vezes, muito complexas no nosso dia a dia. Vamos avançar, então. Eu preferi fazer um briefing, né? O que a gente considera oligometástase hoje em dia. Então, é aquela doença com quantidade limitada, seja em número ou em órgãos envolvidos. O que seria a quantidade limitada de doença? Até 3 lesões é aquilo universalmente aceito. Alguns critérios mais elásticos, 5 lesões, mas isso dá tema para ser debatido. São doenças, em geral, de comportamento mais indolente, né? Apesar do câncer de pulmão não ter esse tipo de comportamento, mas isso acontece. A abordagem, em geral, envolve uma combinação de terapia sistêmica, mais ou menos terapias locais. O objetivo, sempre que possível, é deixar o paciente sem evidência de doença. Deixá-lo sem doença significa um maior intervalo livre de doença / livre de tratamento e, obviamente, uma melhor qualidade de vida. Não tem mágica. A mágica seria a gente tentar selecionar bem os nossos pacientes. E por que selecionar bem? Porque a população é uma população bastante heterogênea. Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente tem aquele paciente que é o oligometastático já o diagnóstico, então ele já tem doença disseminada de pequeno volume. A gente pode ter aquele paciente francamente metastático que, com a terapia sistêmica, boa parte das lesões recrudesceram e ele ficou com uma doença residual de pequeno volume. A gente tem aquele paciente que fez um tratamento local para uma doença em estágio 2 ou estágio 3 e que, eventualmente, depois da doença recorreu, ou até aquele doente que a gente tem visto muito hoje em dia que está em inibidor de inibidor de GFR, de ALK, que eventualmente tem oligoprogressões, ou seja, ele vem respondendo bem sistemicamente, uma ou outra lesões escapam. Isso tudo é oligometástase e a gente precisa entender que esses doentes têm prognósticos diferentes. A literatura já estabelece para a gente quais seriam esses prognósticos, e aí eu listei alguns que vão ajudar na decisão do caso clínico. Então, o número de metástases, se a doença é sincrônica, em geral, tem um prognóstico um pouco pior que a metacrônica, a histologia escamosa, um performance status ruim, a presença de doença no sistema nervoso central e por aí vai. O intervalo entre diagnóstico e metástase, que é algo muito importante, quanto maior o intervalo, melhor o prognóstico. Esse briefing serve para a gente avaliar os casos daqui para frente. Então, uma paciente feminina de 67 anos, branca, a queixa dela era de cansaço, ela chega na clínica em março de 2018, encaminhada do Instituto Nacional de Câncer, teve um probleminha com o convênio dela, que atrasou o início do tratamento, vinha com uma queixa de dispneia progressiva nos últimos 2 anos, uma tosse seca nesse mesmo período, não teve expectoração, febre, perda ponderal, nenhuma outra queixa sistêmica nesse intervalo. Ela foi, como eu já falei, por questões de convênio, avaliada por um pneumologista por conta da carga tabágica dela alta, 55 maços-ano, e o cansaço, não tinha nada cardiovascular, pediu uma tomografia que, segundo mesmo, foi suspeita para malignidade, encaminhada, então, para o INCA. Essas são as imagens de dezembro de 17, e o que a gente pode observar, na verdade, é uma lesão ali escavada, com paredes espessadas, um contorno bastante irregular no segmento superior do lobo inferior direito, e na região para-hilar, uma outra massa, que eles definem como massa com densidade de partes moles, onde acreditava-se ser o tumor primário contíguo com uma massa linfonodal ali, hilomediastinal. Essa paciente, então, conseguiu resolver o seu problema com o convênio. Eu destaco aqui para vocês um discreto aumento de suprarrenal esquerda, né, que eles atribuíram como um possível adenoma diante da não existência de doença sistêmica, mas a gente está no módulo de doença metastática. Essa paciente, então, vai para o INCA. No INCA, ela é abordada em janeiro de 18, é estadiada, todos os laboratórios dela são normais. Aquela lesão escavada de lobo inferior era suspeita para ser infecciosa, tinha um infiltrado em vidro fosco ao redor, com um aprisionamento em mosaico. Então, foi colhido exames bacteriológicos, micológicos, todos normais, inclusive tuberculose. Um PET realizado na instituição que eu vou mostrar agora para vocês, e a partir desse PET foi feita a biópsia positiva para adenocarcinoma. Um PET de 24 de janeiro, como a gente pode ver, uma captação bastante intensa ali parilar direita, né, que eles consideraram como possível tumor primário, com captação também naquela lesão escavada, como a gente pode ver, a lesão escavada de lobo inferior com uma captação de 6,5 no PET, um diâmetro aproximado de 4 centímetros, um pouquinho menos.
e a lesão parahilar, que era com maior captação, SUV de 14. Eu não tive como carregar a imagem dinâmica, mas na discussão do tumor board do INCA, que a gente chama de mesa redonda, a lesão de suprarrenal não captava, tinha uma captação ali borderline, então eles não consideraram como doença disseminada ao diagnóstico e consideraram inoperável por conta dessa dúvida da suprarrenal. Consideraram também que então ela seria encaminhada para oncologia e assim foi. Na oncologia ela foi contrarreferida para a clínica porque ela resolveu o seu problema com o convênio e chega então no nosso serviço, atendida pela doutora Juliana, que nos cedeu o caso, que ilustra muito bem o módulo, e eu queria colocar em discussão se as pessoas interpretam da mesma maneira, se pediriam algum outro exame complementar e a proposta terapêutica qual seria, se alguém quer opinar ou se vocês preferem que eu continue e eu fale no final. Continua? Então, ok. O desdobramento, então, eu trago para a gente conversar sobre o estádio. Alguém quer comentar, por favor? A tomografia. Bruno, os colegas da radiologia, pneumologia, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Se a impressão é de realmente 2 lesões concomitantes, professor Barros Franco. Se alguma das lesões chama atenção como possível primário e o resto linfonodo. Bom, o que o cirurgião deixando o pneumologista falar na frente, você vê que isso é uma coisa que a gente não vê toda hora, né? Precisa ficar marcado. Mas, enfim, olha, eu acho o caso interessante e na realidade, eu queria saber se a biópsia transcutânea foi feita nessa lesão escavada ou na lesão próxima ao hilo? Foi da lesão escavada. Eu não tive acesso a todo o exame do INCA, a gente conseguiu carregar algumas imagens. No exame dinâmico, eles ficaram tendenciosos a acreditar que a lesão mais captante parilar era linfonodo, então tinha uma massa conglomerada linfonodal hilar contígua com a lesão mediastinal e preferiram ir na lesão escavada e foi dali que saiu o diagnóstico de adenocarcinoma. A dúvida depois é se realmente isso seria um T2, considerando a lesão escavada como primária e o resto linfonodo, ou se seria um T3, considerando 2 lesões e mesmo o lobo, aí seria um T3N2, por exemplo, que é a discussão dos próximos slides. Eu na realidade, sinto falta na fase do estadiamento, diagnóstico da doença, primeiro, a avaliação endoscópica, né? Porque, em verdade, eu tenho a sensação que ela tem uma obstrução do bronco do lobo inferior. Né? A outra coisa é a confirmação de que essa lesão hipercaptante mais mediana seria uma lesão linfonodal. E se linfonodal seria uma lesão metastática, que aí já mudaria muito o estadiamento, já seria provavelmente um N2, que é um linfonodo de mediastino. Uma lesão inflamatória pode claramente produzir um brilho no linfonodo e não ser maligno. Então, acho que o estadiamento é fundamental. Outra coisa, ele tem uma lesão de suprarrenal, que parece que capta, né? Não é comum os adenomas. Eu também pulsionaria. Ela tinha uma Esse talvez seja a maior discussão, né? Se eu puder dar um pouquinho prosseguimento, qual era a ideia, na verdade? A lesão escavada foi a lesão biopsiada. Na imagem dinâmica, realmente aquela área parahilar, eu fiquei com a mesma impressão dos outros colegas da medicina nuclear nos demais PETs, que era realmente era linfonodal, porque acompanhava realmente ali o trajeto brônquico. Tinha, de fato, uma obliteração parcial dos brônquios segmentares que vão ali para o lobo inferior, mas a discussão que eu trago é exatamente essa. Aqui eu trago uma revisão que é o do TNM da 8ª edição, que foi colocado em prática em janeiro de 2018, onde o estadiamento, obviamente, mudaria a depender da colocação que o Dr. Barros Franco fez. Se a gente considera como uma lesão única e o resto linfonodo, essa paciente é um T2A, tinha uma lesão de 3,9, N2 porque ela tinha captação em mediastino, eu não consegui carregar todos os filmes do INCA, mas ela tinha doença em cadeia N2, e aí a dúvida era em relação à suprarrenal, se ela seria um M0, caso fosse um adenoma, ou se ela seria um M1B, seria uma paciente com uma meta única extratorácica. Por favor. Doutor, o senhor menciona em relação à biópsia, faria algum exame antes ou já biopsiaria a adrenal? A ressonância teria algum papel? Vou comentar.
Minha impressão desse caso é que aquela lesão hilar realmente é uma metástase N1 e acho que ela tem uma lesão também metastática ali na cadeia 7. Então, minha impressão é que essa paciente é uma paciente N2, um estágio 3A. Isso. A partir desse momento, a gente torna fundamental, quando a gente vai avaliar o paciente para tratamento cirúrgico do oligometastático, a avaliação do mediastino. Esse paciente precisa ser obrigatoriamente N0 e, em casos de exceção, N1. Então, não me parece uma paciente que iria para uma avaliação para ressecção cirúrgica. Nesse contexto, eu não sei se valeria a pena fazer uma investigação mais invasiva da adrenal. Acho que valeria a pena fazer uma investigação menos invasiva no mediastino, confirmada a lesão mediastinal, tratar a lesão como metastática. Eu acho que eu fui contra-argumentando aqui os steps, e eu acho que tudo isso que está sendo comentado vai ser colocado aqui agora. Então, isso mudaria o estadiamento para quem interpreta como uma lesão única, como foi acabado de dizer, e assim que eu interpretei também, ela seria um T2, N2, M0, seria um 3A. Caso alguém interpretasse como duas lesões, seria um T3N2, um 3B, ou caso alguém interpretasse aquilo já como metastático, seria um estágio 4A, por ser uma paciente M1B. A minha pergunta vai além. Faz diferença isso? E eu diria que sim e não. Isso é a minha opinião pessoal, e a gente vai colocar isso em discussão. Sim, porque muda o prognóstico. Não, porque eu não vejo por que mudar o tratamento. E vou argumentar isso aqui. Bom, o prognóstico muda por razões óbvias. O passador está meio lento, desculpe. Isso aqui também é do TNM da 8ª edição. Como vocês podem observar, cada figura dessa colorida é um estadiamento, do 3A até o 4B. E o que a gente pode ver é que a sobrevida em 5 anos vai caindo progressivamente na medida em que a gente escalona o estadiamento do doente. Então, no 3A, 1/3 está vivo em 5 anos. No 3B, 1/4 dos pacientes. E quando a gente chega ali no 3C/4A, a gente vê que só 10% dos pacientes estão vivos em 5 anos. Se essa paciente fosse considerada como um 4A, ela teria essa probabilidade de 10%. Agora, nem todo 4A é igual. É um 4A porque tem doença no sistema nervoso central ou é um 4A porque tem uma doença isolada em suprarrenal? E isso mudaria ou não a minha decisão? Não é uma paciente minha, mas eu acho que eu teria feito a mesma coisa, ainda investido em tratamento curativo para ela, porque ela não preenchia nenhum dos fatores de mau prognóstico que eu apresentei para vocês, a não ser um caso de doença metastática sincrônica. Essa paciente, então, foi considerada como um 3A, proposto quimio e rádio concomitante para ela, e assim foi. Ela conclui seu tratamento em junho de 18, 13 de junho. Ela perpassa o tratamento sem grandes intercorrências, laboratório normal. Ela tinha um CEA discretamente aumentado pré-tratamento, que obviamente corrobora a hipótese daquela suprarrenal ser uma lesão metastática única. Em maio, ela interrompe alguns dias a sua radioterapia com uma queixa de dor à deglutição, modinofagia, manejada sintomaticamente com sucesso. Termina o seu tratamento ali com uma anemia grau 2 e um CEA que caiu e que reforça a possibilidade dela realmente ser uma doente oligometastática com queda de biomarcador ao longo do tratamento. Bom, e aí o que acontece é que o PET de junho dela é esse é de outro serviço, ela já está na clínica, o primeiro PET é do INCA, então o que a gente vê é uma grande diminuição da captação ali no lobo inferior direito e uma normalização da captação mediastinal. Então o que a gente começa a observar é que esse paciente teve uma resposta brilhante à terapia local, né, com uma diminuição do perfil metabólico das dimensões na massa do lobo inferior direito, não vemos mais a captação que foi intuída como sendo tudo linfonodal ali no mediastino. Em relação à suprarrenal, que foi o que causou mais comoção, também a ausência de captação na suprarrenal, que está ali mantendo seu diâmetro em 30 milímetros no maior eixo. E aí a pergunta é exatamente essa, quer dizer, a paciente respondeu muito bem à terapia local no primário, continua com a doença em suprarrenal, que a gente sabe que é doença por conta do módulo, mas olhando de frente para frente, a gente não tem como prever. E o que fazer com essa paciente? Quer dizer, ela respondeu muito bem, a gente mantém ela em controle, opera, os cirurgiões querem advogar operar esse primário, o primário e a metástase. Essa paciente é metastática mesmo e segue com quimioterapia, quimio mais imuno. Alguém quer comentar? Algum colega da oncologia, algum colega da radiologia, da medicina nuclear, por favor?
A metástase adrenal vai ser confirmada futuramente. Até aqui, não. Mas, então, não, a minha colocação é essa, porque eu acho esse um ponto importantíssimo, assim. Seja com a ressonância ou invasivo. A ressonância ela foi pedida, a paciente não quis fazer. Né? Ela tinha fobia, não aceitou fazer com sedação e foi feita uma tomografia que eu enxuguei, porque o caso é complexo, que não adicionou nenhuma informação à tomografia do estadiamento e ao PET. Então, realmente, a ressonância não foi o único exame que não foi feito. Ela tinha esse aumento de saída pré-tratamento, 7,9, era fumante, então um pouco acima do limite superior, que é 5,5. Nenhuma outra captação. Foi proposto o tratamento local e a observação da suprarrenal. Não foi cogitada abordar diretamente, esse caso foi discutido em equipe multidisciplinar no INCA e também na clínica, e diante das evidências que eram consideradas à época frágeis por tudo isso, eles preferiram investir em tratamento local e acompanhar o que ia acontecer com a suprarrenal, até chegar nesse momento da resposta muito boa localmente, e a suprarrenal igualzinha ali no final do tratamento, sem nenhum tipo de captação no PET. E aí a dúvida é o que fazer numa paciente onde a gente suspeita que pode ter doença metastática em sítio único, com uma boa resposta no tumor primário, sem a comprovação histopatológica da doença em suprarrenal. Posso comentar? Por favor. A gente tem bastante evidência, tem um trabalho de 400 pacientes, a gente vê que quando a gente começa a estratificar os casos, realmente a gente vai operar ali entre 5% e 7% dos pacientes. Mas se essa paciente tiver linfonodos negativos, acho que o ideal seria uma mediastinoscopia, você pode fazer um EBUS, mas acho que o ideal seria a mediastinoscopia. Se ela for negativa, eu operaria primeiro a adrenal. Se a adrenal é metastática e se depois disso ainda se considerar que ela está livre de doença, acho que ela poderia ser candidata à ressecção cirúrgica e hoje tem-se evidência para isso, com uma sobrevida de 5 anos, que não é livre de doença, mas uma sobrevida de 5 anos que chega às vezes até 40%. Mesmo ela sendo N2 e tendo um volume grande N1 também, porque a maioria dos estudos... Se ela fosse N2, eu não... Ela era N2, não, ela então tinha não. ela tinha cadeia N2. E essa é a discussão que a gente... Oi, pois não? Ele operaria após a rádio também? Rádio então, essa é... Agora, sim. Desculpa. Pós-quimio e rádio. A pergunta do Igor é se, após o tratamento combinado, valeria a pena discutir resgate cirúrgico, já que ela não fez químio com intuito neo, ela fez tratamento radical curativo, digamos assim, apesar da dúvida na suprarrenal. Acho só uma coisa que vale a gente comentar. Quando a gente está falando de abordagem, seja local, né, seja cirúrgica, seja com radioterapia, depois de doença avançada, acho que quanto mais informação a gente tem, melhor, porque a gente está falando de um grupo muito seleto de pacientes que podem ter benefício. Então, quando a gente vai lá no início do caso, que assim, a única confirmação histológica que a gente tem é da biópsia da lesão. Da lesão escavada. O resto a gente tem informações de exames de imagem. Então, por exemplo, era uma lesão escavada que tinha uma linfadenomegalia hilar, que captava no PET, mas uma lesão escavada ali, a gente pode ter essa reação linfonodal hilar, por exemplo. Agora melhorou depois do tratamento, mas eu não sabia se aquele linfonodo era neoplásico antes, agora melhorou, mas eu não sabia se ele era neoplásico antes, às vezes melhorou porque era um processo inflamatório. É lógico que possivelmente era neoplasia, mas eu acho que para a gente saber o comportamento da doença, que é isso que vai separar, né, nesse paciente de oligometástase, normalmente ela vai traduzir para a gente um comportamento biológico dessa lesão, né, que ela está tendo uma oligoprogressão. Então, ou uma boa resposta. Eu tenho que saber como é que estava antes para saber como é que está agora. Então, eu acho que seria válido já lá no início a gente fazer essa avaliação, por mais que vocês tenham colocado que às vezes pode não mudar o tratamento, a gente ia considerar doença avançada, não seria cirúrgica upfront, por exemplo, mas a gente sabia quem era esse paciente antes e o que ele se tornou depois do nosso tratamento. Com o maior número de informação, a gente consegue ver se é um grupo desse pequeno que a gente pode ajudá-lo, como o Bibas falou. Eu confesso para vocês que não é incomum no dia a dia eu receber paciente, não é minha paciente, mas acho que essa é a realidade do oncologista. Dificilmente a gente recebe paciente biopsiado nos dois sítios, na lesão e no linfonodo. Quando faz a biópsia da lesão e você vê que na imagem tem cadeia N2 hipercaptante, quase que inquestionável, até pelo tamanho do volume linfonodal em cadeias N1 também e N2, a maioria dos colegas não faz a biópsia e encaminha para a gente, considerando a inoperabilidade do paciente em sendo N2. Lógico. E não era uma bulk disease, por exemplo? A gente tinha não chegava a ser um bulk, não. E qual método? Iria para IBAS mesmo? Eu acho que tendo disponibilidade, o IBAS dá uma quantidade grande de informação com uma menor invasibilidade.
E ele vindo positivo, ótimo, a gente vai conseguir concordar. Se ele vier negativo, aí a gente vai ter que comprovar com um método mais invasivo, um VANLA, por exemplo. Lógico. Nesse caso. Eu trouxe aqui para a gente o desdobramento disso, exatamente falando do papel da cirurgia pós-quimio-rádio, né, que foi o que o Igor colocou. Vale a pena ou não? Quer dizer, para argumentar, esse é um estudo do Intergrupo com quase 400 pacientes, que pegou pacientes com N2 franco, pós-quimio-rádio, então eles excluíram pacientes N1 e exatamente comparou pacientes que foram pós-quimio-rádio para cirurgia ou que aumentaram a sua dose de radioterapia até 60 grays aproximadamente. E o que a gente vê é isso. Uma diferença de sobrevida livre de progressão que teve ali a sua relevância estatística, mas com sobrevida global muito semelhante, uma mortalidade bastante aumentada por conta da agregação da cirurgia. Esse é um outro estudo, o estudo do EORTC. Esse aqui não envolve pacientes com quimio-rádio, foram pacientes que fizeram quimio-nel, mas todos N2, esse nicho de pacientes só N2, estudos publicados para esse grupo de pacientes, onde depois da quimioterapia foi feita cirurgia ou radioterapia sequenciais. E aí o que a gente vê ali nos pacientes com N2, obviamente também é um quadro muito heterogêneo, replicando mais ou menos as mesmas estatísticas. Então eu confesso que nesse momento, pós-quimio-rádio, hoje eu fico muito desanimado em pensar em resgate cirúrgico para esse paciente. E aí o que a gente optou por fazer, acabei colocando o próximo slide, baseado nos estudos que vinham sendo publicados na época, esse é o Pacific Trial, pacientes estágio 3, que tiveram boa resposta ou não progrediram a quimioterapia e radioterapias. Esses pacientes foram randomizados para imunoterapia com durvalumab a cada 2 semanas versus placebo. O objetivo foi avaliar sobrevida livre de progressão ou global. Foi o estudo que a gente conseguiu argumentar para que essa paciente entrasse então em acesso expandido para a droga. Esses eram os dados disponíveis em 2017, uma sobrevida livre de progressão de 5,5 para 17 meses, um ganho de quase 11 meses de sobrevida livre de progressão. Isso foi um grande salto na oncologia torácica, porque até 1 ano e meio, 2 anos atrás, depois da quimio-rádio, o paciente ficava em controle. E hoje a gente consegue induzir um tratamento de manutenção com um ganho magnífico desse, pensando que doente metastático até 2009 tinha uma sobrevida de 10,3 meses. Então a gente está falando aqui de uma linha aí de ganho de sobrevida livre de progressão. Os dados de sobrevida global na época não tinham nem sido alcançados ainda, né? Hoje a gente já sabe que são positivos. Então essa paciente voltou para o INCA, a droga não estava aprovada no Brasil, ela foi alocada em acesso expandido para durvalumab, que é um anti-PDL1, fez o seu tratamento sem nenhum evento imunorrelacionado. De julho a outubro, período logo após a quimio-rádio, ela se recuperou, então aquela anemia era notoriamente da quimio da rádio, chegou a ter 13 de hemoglobina, muito bem, restante do exame normal, e volta ali a ter avaliação de resposta dela, trimestral, onde ela segue com queda de captação na lesão do lobo inferior, seguem normalizadas as captações linfonodais hilar/mediastinal, começa a aparecer ali uma alteração inflamatória na base pulmonar, que, visto no PET, os colegas são muito taxativos, alterações pós-actínicas, e isso a gente vê muito no dia a dia, quem está acostumado a ver paciente com câncer de pulmão. Então, o que a gente tem é isso, quer dizer, um SUV ali de 5,1 atribuído à alteração inflamatória, aparentemente resposta completa a quimio-rádio, ou no mínimo uma resposta parcial major ali mascarada pela alteração inflamatória. Em relação à suprarrenal, seguia ali com um aumento gradativo do seu metabolismo. Era 3,4, passou a ter 4,7 de SUV, diâmetros mantidos, e a dúvida é o que fazer. Isso é exame de setembro, a gente está em outubro com esse resultado na mão, e se a gente faz o seguinte, se a gente para tudo, né, ou seja, se essa paciente... O CEA dela na época 6,4, e aí aquele desespero do oncologista. A paciente respondeu bem ao primário, segue aumentando o seu CEA, uma captação crescente, mas devagar na suprarrenal esquerda, então aparentemente o único sítio de doença em atividade, o que fazer? Né? E aí, alguém quer comentar Rafael, alguma coisa? Posso fazer Pois não? uma pergunta? Várias. Só para a pergunta para a mesa. Na verdade, essa paciente parece, me corrija se eu estiver errado, Por favor. ela tinha uma imagem adrenal que, a princípio, foi considerada Adrenal uma esquerda. imagem No primeiro inocente. momento, um suspeito. Isso. Eu queria perguntar para a mesa se alguém, no primeiro momento, já biopsiaria essa lesão em adrenal, aproveitar a presença dos patologistas e perguntar a eles se essa biópsia de adrenal em relação ao material, ou em relação à técnica utilizada, se muda alguma coisa em relação à biópsia direto do pulmão.
Bom, vou parar por aqui e depois eu faço as outras perguntas que eu tenho dúvida aqui. Agora, aproveitando a patologista, e se agora que a gente já tratou, muda alguma coisa, né? Exatamente. Nessa E aí, biópsia? vou emendar aqui, então, já na terceira pergunta para o Igor. O Rafael mostrou uma reação inflamatória local ali após o tratamento com quimio e rádio e perguntar para você se isso tem sido mais comum após o Pacífico, se você tem visto mais essas imagens inflamatórias após o Pacífico. Então, são 3 perguntas. Uma, quem de imediato indicaria biópsia nessa lesão de adrenal. A segunda, para o patologista, se muda alguma coisa essa avaliação da lesão do adrenal em relação à lesão pulmonar. E a terceira, para o Igor, em relação ao processo inflamatório, se você tem visto mais após a implantação do Pacífico. Para não ficar muito quebrado, eu emendo uma pergunta da Tatiane. Assim, quem defende a biópsia, acho que tem que defender pensando num tratamento curativo também, né? Quer dizer, biopsiar para dizer é metastático e nada a fazer, acho que não muda muito o manejo do doente nesse momento. Acho que quem decidiu, e eu acho que teria ido na mesma linha, foi pensando que eu vou fazer um teste biológico, se essa doença é francamente metastática ou não, e investindo na ideia de doença curável, apesar dela ser M1B. Mas vamos lá. Opinião de todo mundo. Tatiana, eu pensaria realmente em fazer a biópsia antes da adrenal, mas eu pensaria de forma um pouco diferente. No momento que a gente tem um PET, tem uma captação na lesão, no mediastino, na adrenal, eu pensaria em fazer a biópsia inicialmente na adrenal para tu já estadiar o paciente e definir a conduta nesse momento. O primeiro PET não tinha captação na adrenal. Mas a gente fez a biópsia antes do PET. Seria mais ou menos essa minha colocação. Eu deixaria para fazer a biópsia depois do PET scan. O primeiro PET tinha captação só no pulmão e a adrenal estava aumentada. É aquele lá do início. A adrenal estava um pouco aumentada, não tinha captação, tanto que eles nem dão a quantificação de SUV. Essa foi o PET de pós-tratamento, que começou a aumentar a captação. Agora, após imuno, a gente espera alguma alteração nessa biópsia? Isso pode vir a alterar? Alterar, está dizendo... Do ponto de vista do resultado, o que você espera de infiltrato inflamatório? Exato. Então, deixar o patologista aí. A resposta é sim. A gente pode observar alterações morfológicas em vindo positivo como metástase. A gente sim pode observar essas alterações morfológicas. Se a primeira biópsia tinha um padrão acinar, a biópsia da adrenal pode vir a apresentar um padrão mais sólido. E nessa situação, quando um carcinoma apresenta um padrão mais sólido, no caso um adenocarcinoma, em geral a gente faz um painel imunistoquímico para realmente confirmar essa origem pulmonar. O TTF1, no caso, seria o ideal aqui por tratar-se de um adenocarcinoma. Tá? Então a resposta é sim. E outra possibilidade, vocês do pessoal da imagem com certeza conseguem predizer melhor olhando se tem ou não tem necrose. Muitas vezes a gente pega esse material pós-tratamento e tem muita necrose, tá? Então fica difícil da gente avaliar. Seria outra alteração morfológica que a gente poderia observar nessa situação. Em termos de alteração morfológica, é aquilo, é que eu falei, um padrão acinar que a gente tinha no pulmão, de repente pode ficar mais sólido na metástase. Tá? Acho que ficou alguma coisa não respondida, não lembro isso. Por favor, professor. Não, eu queria comentar exatamente que, na minha visão, a biópsia não obrigatoriamente implica em uma mudança de conduta. Né? Possivelmente, se a biópsia fosse positiva, a conduta seria a mesma. Mas eu acho que quanto mais complexo é o caso, especialmente quanto mais dúvida existe em relação às diversas opções terapêuticas, é importante que você saia tratando do que você sabe que está tratando. Né? Quer dizer, se você tem uma metástase suprarrenal, não é? Essa doente seria, então, teria um estágio 4A, né? Que tem uma sobrevida metade do que ela, se for o estágio 3B. Então, você já tem, inclusive, que conversar com o doente sobre isso tudo. Então, acho que o ideal é você fazer o diagnóstico, saber que esse linfonodo que captou é linfonodo metastático, saber que a lesão de suprarrenal é uma suprarrenal metastática e, provavelmente, aí nem precisaria um cirurgião aqui presente, porque já estava decidido o que era. Eu acredito, assim, me colocando do outro lado, como não era o oncologista da paciente, mas vejo isso no meu dia a dia,
é também a acessibilidade, né? Assim, o paciente chega para a gente com um problema de convênio, tinha ido para o SUS, chega na clínica privada, não consegue ter acesso a todos os exames. A gente sabe que mesmo os que têm gastam um tempo imenso entre diagnóstico e início de tratamento. A gente sabe que tempo é algo crucial no desfecho do paciente com câncer de pulmão. Eu e muitos colegas que estão aqui são oncologistas torácicos. A gente sabe que hoje são 10, 15 dias esperando um ok da operadora de saúde para autorizar um exame, um tratamento, depois de um mês tentando estadiar. Marcar PET no Rio não é fácil, fazer biópsia de 2 sítios tampouco, né? A gente tem que ter uma equipe engajada, motivada. Na teoria, tudo é muito fácil, mas acho que na prática, executar é um pouquinho mais difícil. Isso, Rafael, eu concordo com você. Essa paciente fui eu que tratei também com radioterapia. Quando ela chegou para a gente, ela já tinha perdido muito tempo no INCA. Você vê que ela começou em dezembro, a investigação começa o tratamento em março. Ela estava na fila para iniciar o tratamento, essa suprarrenal também me chamou a atenção, eu também fiquei um pouco incomodado a gente tratar e deixar a suprarrenal para fora. Mas na hora, né, se a gente começasse a voltar toda a propedêutica dela, eu acho que a gente ia perder bastante tempo. Foi optado por esse tratamento radical e acompanhar a suprarrenal. E respondendo só a Tati, em relação à pneumonite pós-radioterapia, não tenho visto muito mais na minha prática, acho que não tem aumentado, segundo até os dados do Pacific Trial, acho que não... A princípio, né, no meu dia a dia, não estou vendo um nível de pneumonite maior ou em mais pacientes. Eu vejo assim, se você aborda suprarrenal, eu penso em 2 hipóteses. Ou você está abordando porque acredita em curabilidade, e você quer operar para deixar o paciente sem doença, ou porque você quer confirmar a sua suspeita de doença sistêmica, mas aí vem a pergunta, em confirmando, você vai fazer o quê? Vai deixar o paciente em tratamento eterno, como se fosse um francamente metastático, um 4B, ou ainda assim vai investir em tratamento curativo? Como o meu olhar não mudaria, eu ainda investiria em tratamento curativo, acho que o desfecho que eu vou mostrar para vocês é o que eu teria seguido também. Esses são os laboratórios do paciente durante a imuno. Eu trouxe porque quem está acostumado a manejar a imunoterapia sabe que é importante fiscalizar isso. Então, a paciente manteve todo o seu laboratório normal. Infelizmente, o SAIA começou a subir final de 2018, início de 2019. O SAIA dela, lembrem os senhores, era em torno de 6 e pouquinho, 6,5 em dezembro. Pulou para 10 em janeiro, 33 no início de fevereiro, e entre uma dose e outra de durvalumab, que é exatamente o intervalo de 14 dias, foi de 33 para 53. A gente está em fevereiro, não tem aquele valor seguinte ali ainda em mente, e aqui o que vocês fariam? Quer dizer, agora realmente a gente tem uma doente que respondeu no primário, que tem aquela captação um pouco aumentada em suprarrenal esquerda, e agora um CEA galopante, realmente um CEA ascendente. Aquele valor de março, obviamente, a colega não tinha em fevereiro. É porque eu não dá para ficar cortando muito, o gráfico fica feio. Então, a gente está no mês de fevereiro com a informação do valor de 53. Eu acho que eu vou me permitir seguir aqui para depois ouvi-los. A colega fez o que eu também faria. Eu acho que ela quantificou se aquilo ali era uma progressão isolada em suprarrenal, se tinha aparecido mais doença. Então, aqui eu já me adiantei, né? Eu ia perguntar para vocês, mas eu acho que tem mais discussão interessante além disso. Então, ela pede um exame de imagem em fevereiro para comparar com o anterior, e o que a gente vê é isso. Aquela captação em lobo inferior direito segue em remissão, então isso realmente era alteração inflamatória pós-quimio-rádio. Por que é interessante pontuar isso? Porque essa paciente está fazendo imunoterapia, e a gente sabe que eles podem ter pneumonite também induzida pelo durvalumab, então a gente está falando de alguém que está usando uma droga que pode induzir pneumonite e tem um infiltrado com captação caindo. Então, isso provavelmente não é da imuno, realmente eram alterações inflamatórias pós-quimio-rádio, sem nenhuma captação linfonodal, então reforça a excepcional resposta, quiçá resposta completa no sítio primário, e, infelizmente, uma captação em suprarrenal esquerda muito grande. A captação que era ali de 4,7 no final do ano, foi para 14,1 em fevereiro. E aí a gente tem agora esse cenário, uma possível resposta completa no pulmão, uma única captação em suprarrenal de 14 e um CEA que pulou ali de 6 em dezembro para 53 em fevereiro. E aí a pergunta é o que fazer? Quer dizer, essa paciente continua sendo vista como uma paciente curável, e você investe nisso, e se investir, que tipo de investimento? Faz uma terapia ablativa, opera, faz uma biópsia para confirmar, essa paciente segue imunoterapia e você vai acompanhar se outras doenças aparecerão ao longo do curso. Enfim, alguém quer opinar? Os colegas da radiointervenção, radioterapia, cirurgiões que estão
motivados aí desde o início a abordar cirurgicamente a paciente nos 2 sítios, ou eu continuo aqui a minha apresentação e mostro o desfecho? Então tá bom. Bom, optou-se por abordar a suprarrenal, né? Acho que agora está inegável que essa paciente teve progressão de doença local, pontual. Ela fez uma adrenalectomia esquerda em 5 de abril. O pré-operatório dela tinha um CEA de 87. Com 17 dias de cirurgia, o CEA dela cai para 22 e segue caindo até então. Vejam os senhores que hoje ela tem um CEA de 3,1. Ela interrompeu o durvalumab apenas para a realização da adrenalectomia, por questões de segurança, obviamente. O 22º ciclo dela foi agora, recentemente, dia 15/8, então tem 10 dias, 9 dias hoje, e ela tem apenas poucas doses para completar o protocolo, que seria 1 ano de consolidação, uma vez que ela ficou sem evidência de doença, e posso dizer que ela ficou sem evidência de doença, porque ela foi tomografada para poder confirmar as alterações inflamatórias no sítio primário em remissão. A gente vê ali alterações muito pequenas em base direita. Linfonodo não capta mais. E, perdão, passei rápido demais, a gente não consegue mais ver a suprarrenal esquerda da paciente, então ela foi muito bem operada. Ela está sem evidência de doença, eu diria que ela provavelmente tem uma resposta completa ou uma resposta parcial major ali mascarada pelo infiltrado inflamatório, completamente assintomática, agora com CEA de 3,1, com o objetivo de terminar o tratamento de consolidação, e deixem aberto aqui os próximos passos, como seguir essa doente, né? Se ela segue sendo vista como potencial curativa, ou se a gente acompanha mais de perto, como, com que exame, o que é óbvio, a gente não tem resposta para isso tudo na literatura ainda. Vamos lá. Posso perguntar? Por favor. A minha primeira pergunta é qual que foi o laudo patológico? O laudo foi adenocarcinoma metastático compatível com primário de pulmão. A segunda pergunta aí vai para vocês, assim, se vocês costumam ver isso na prática clínica, né? O paciente que responde integralmente, eu acho que, segundo você disse, uma resposta completa local e que tem uma discrepância tão importante. Ela, na verdade, ela fez um tratamento sistêmico, né? E que, em teoria, ela estava fazendo quimioterapia e imunoterapia, e a gente imagina que todas as células vão responder por igual, e pelo visto, a paciente teve uma falha ali na adrenal. A minha pergunta é, nesse sentido, no sentido do Pacific, se os colegas têm visto bastante, ou se têm visto na prática clínica, esse tipo de apresentação, e outro é para o radioterapeuta, se ele considera que quem tratou foi a radioterapia, né? Porque se a adrenal galopou como galopou, se de fato quem tratou aquela lesão ali foi a captação caiu na quimio-rádio, né? Ela subiu durante a imuno, talvez ela tenha sido imunoresistente. Concordo com o seu racional, mas eu não sei se dá para separar a quimio da rádio, porque o tratamento foi concomitante. Né? Ela respondeu exatamente ali na fase de concomitância e começou a progredir na manutenção com a imuno. Igor, por favor. Não, eu acho que foi combinado mesmo. A rádio teve um controle local excelente. É bem legal ver esses casos. Essa paciente, eu acompanho ela também junto com a Juliana. Mas ela também manteve só uma lesão metastática, né? Ela não progrediu em outros sítios. Eu acho que então teve um tratamento sistêmico junto com o da rádio bem interessante. Bom, eu não vi muitos casos de doença oligometastática em sítio único, né? Sítio único, geralmente você vê 2, 3 sítios, tão pouco com resposta paradoxal, que foi o que ela teve, resposta no tumor primário e progressão no sítio único. Mas ainda me sinto entusiasmado, haja vista a gente está falando aí de 1 ano e 8 meses, né? Ela começou a investigação em dezembro de 17, um pouquinho mais até, e não progrediu ainda em nenhum sítio. Então, acho que a vida fala por si só. Ela tem aí um tempo já de sobrevida que a doença mostra que ela é mais indolente do que habitualmente os tumores metastáticos são. Então, ainda olho para ela como uma doente de melhor prognóstico e me sinto mais entusiasmado a investir nela. Eu queria fazer uma pergunta à radioterapia. Considerando até o que foi dito, ela teve uma resposta espetacular, eu diria até para mim surpreendente, com a químio e rádio. Ela já fez a quimioterapia, e uma das opções seria a radiocirurgia para essa doente. Por que não foi feita a radiocirurgia em vez da cirurgia? Quer dizer, não foi feita. Quer dizer, você acharia uma boa indicação, em vez da cirurgia, fazer a radiocirurgia?
Eu tentei muito. Só que a gente rediscutiu esse caso numa mesa redonda com outros especialistas e eu fui voto perdido, mas eu concordei em fazer a cirurgia, eu acho que ia dar mais informações para a gente. Mas caso o cirurgião optasse em não operar, eu acho que a radiocirurgia seria uma excelente opção. Hoje tem resultados muito bons também. O Igor, deixa eu só opinar. Acho o seguinte, exatamente pela pergunta que a Tatiane fez, dessa resposta tão atípica dela ter respondido bem no primário e não na metástase, acho que a cirurgia dá esse material para que o patologista agora possa até avaliar as duas imunistoquímicas e ver se a gente tem expressões diferentes. A gente sabe que a doença tem uma tendência à policlonalidade, então você pode ter algumas mutações no primário que você não vai encontrar na metástase e vice-versa. Isso pode ajudar a gente em decisões futuras quando ela progredir, porque a gente vai ter uma análise do material biológico mais recente da paciente ali, que é aquela doença que acabou de progredir às caras da imunoterapia. A minha dúvida maior como oncologista é: se essa paciente progredir rapidamente, o que fazer com ela? Porque se ela vier sem nenhum driver, eu não ficaria muito entusiasmado em fazer químio com imuno para ela em primeira linha, acabando de sair de imunoterapia. Só vou colocar um adendo no comentário da Tatiane. Falta de resposta na adrenal, que ela comentou. Existe hoje na literatura, utilizando exames de NGS, quando a gente pega pacientes em pós-mortem, autópsias, com doença metastática múltipla, a gente consegue estudar a policlonalidade, como você mencionou. E existe um modelo de progressão metastática hoje que se chama o modelo óligo-metastático, que encaixa nessa situação aqui. E acredita-se que dentro desse modelo óligo-metastático, ele segue o que o pessoal faz uma analogia com a evolução darwiniana. Então, existe uma tendência daquela célula no sítio metastático ter evoluído de uma forma tal em relação ao tumor primário que ele não respondeu. A outra forma de evolução seria a forma unidirecional, que essa é uma forma de evolução que a gente pega mais quando a gente pega um paciente com câncer de pulmão e o paciente já está com doença disseminada. Essa seria a forma unidirecional de disseminação metastática, onde a clonalidade do tumor primário seria muito parecido com a doença metastática. No caso da doença oligometastática, como nessa paciente, seria outro modelo. Seria o modelo darwiniano de evolução das espécies, que eles fazem analogia na literatura. Isso tudo baseado em dados de NGS. Bom, vamos seguir aqui para um caso um pouco mais rápido. Então, eu queria agradecer a doutora Helena, que foi quem me cedeu. É uma paciente de 71 anos, sexo feminino não tabagista. Na história pregressa, ela era hipertensa, com transtorno depressivo do humor e tinha sido abordada com uma nefrectomia em junho de 2009 por um carcinoma de células renais. Na história oncológica dela, ela abre com um quadro em maio de 2018 de tosse, sudorese noturna, febre e uma linfonodomegalia única cervical. Então, a primeira hipótese, na verdade, não era nem câncer, talvez tuberculose para essa paciente. Ela foi internada para tratamento e investigação. Nessa internação, então, foi realizada a biópsia do linfonodo cervical, uma biópsia excisional, e foi solicitada a tomografia de tórax. Na tomografia, ela mostrava uma massa heterogênea de contorno irregular em lobo inferior esquerdo. Aqui a gente não vai conseguir ver muito bem na imagem, mas ela tinha linfonodomegalia também, ela tinha linfonodo supra e infratraqueal, medindo aí 1,4 a 0,9 o maior linfonodo. Bom, a patologia após a paciente ter recebido alta veio do linfonodo um adenocarcinoma metastático de origem pulmonar. Foi solicitado, então, o estadiamento sistêmico dessa paciente com tomografia, cintilografia e ressonância sem evidência de doença. Então, a gente tem uma paciente T4, né, a massa dela tinha 9,6 centímetros, N2, M1, mas com M1 ressecado. E aí, qual seria o próximo passo para essa paciente? Cabe quimiorradioterapia. Pessoal, desculpa, o M1 seria qual? Ela tinha um linfonodo cervical que foi abordado cirurgicamente. Não, era um linfonodo único, isso. Algum outro exame de imagem para complementar? Ela tinha essa tomografia, né? Foi retirado, foi biópsia excisional. Não. E alguém pediria algum exame que ajudaria aí a guiar o tratamento dessa paciente?
Então, seguindo aí, ela fez o PET para a gente confirmar se eram apenas essas lesões. Ela tinha massa, então, em lobo inferior e os linfonodos paratraqueais hipermetabólicos vistos na tomo. Então, agora, sem nenhuma outra evidência de doença metastática. Qual que é o melhor tratamento para essa paciente? Dá para operar, Léo? Não, operar não. Porque agora a gente está numa paciente no estádio 4, o tratamento vai ser com vocês e a gente vai acompanhando. Tratamento sistêmico puro? Eu acho que nessa fase, o nosso papel cirúrgico aqui estaria em cima do diagnóstico e confirmação do estadiamento. Então, como a gente já tinha a comprovação do M, é diferente daquele caso inicial que a gente tinha que invadir o mediastino e tudo, que a gente não tinha certeza de qual era, agora a gente já tem até comprovação da metástase e eu, a princípio, agora não faria tratamento cirúrgico para ela, não. Era tratamento... Igor, e químio e rádio seguido de consolidação? Esse caso aí é um pouco mais difícil. Eu não sei, eu acho que eu tenderia a deixar mais esse paciente com vocês da onco para começar com quimioterapia e depois avaliar uma consolidação se tiver resposta. Perfeito. Essa paciente, na verdade, não tinha nem condição clínica de ir para uma quimio e radioterapia e, nesse meio tempo, saiu o perfil molecular. Eu queria perguntar ao doutor Emílio, quanto tempo isso tem demorado para vocês? Porque, para a gente, em BH, tem sido bem lento. Às vezes, a gente não consegue nem esperar o perfil molecular para começar o tratamento da paciente. Varia. Essa problemática depende do lugar que faz. Nem todo mundo faz. Então, o bloco viaja, né? O bloco tem que chegar no oncologista, ele tem que vir de algum lugar. E do oncologista, ele vai para o laboratório que faz, e aí começa a contar o tempo do patologista, né? Então, um estudo imunistoquímico, num laboratório que faz isso de rotina, isso é 24 horas. Às vezes, até no mesmo dia. Você pode rodar a máquina o dia inteiro. Então, para definir se o tumor é primário do pulmão com marcadores imunistoquímicos, o perfil molecular já é um pouco mais demorado, em torno de 15 dias, né? O tempo ideal de alguns marcadores moleculares é 10 dias, que seria o tempo ideal. Mas até 15 dias acho que é o esperado. E o senhor tem feito o sequenciamento ou consegue fazer todos os exames? Não, sequenciamento não. Sequenciamento acho que é um pouco maior, né, Léo? Existe, acho que assim, o consenso é fazer o painel pequeno. Alguns hospitais, num segundo momento, fazem um painel maior. Tipo, se você pegar o memório, como é que eles trabalham lá? Eles fazem um painelzinho pequeno para passar o paciente para vocês, tá, o resultado aqui, e em seguida faz o IMPACT, que é o painel deles, entendeu? Mas inicialmente é um painel menor, envolvendo o EGFR, o ALK e o ROS. Bom, então, seguindo, essa paciente teve a sorte de ser um paciente com EGFR mutado, com deleção do 19, e a pergunta era assim, se a presença do EGFR ela seria decisiva. A gente acabou já decidindo que quimio e rádio não teria um papel. Eu acho que a presença do EGFR ela vem a corroborar que talvez o início do tratamento sistêmico para essa paciente seria o mais indicado. Bom, então ela começou o tratamento com o gefitinib, o osimertinib foi negado pela operadora de saúde na época e mais ou menos com 3 meses de uso ela fez uma avaliação de resposta. A lesão tinha tido uma redução importante, agora medindo mais ou menos 2,6 centímetros. E essa paciente também tinha tido redução das linfonodomegalias mediastinais. Inclusive, no PET, ela já não apresentava mais captação do linfonodo. A massa reduziu o SUV para em torno de 2, além da redução importante do tamanho. E acho que vai outra pergunta para o radioterapeuta. Se agora a gente ir para o cirurgião torácico, qual que é o papel, depois de uma resposta terapêutica, de uma terapia local de consolidação? Tem papel agora a gente irradiar essa paciente? Só para saber se todo mundo entendeu, a Flávia falou que o osimertinib foi negado, a plateia mista. O osimertinib é um inibidor de tirosina quinase de 3ª geração, que hoje tem uma tendência a gente usar em primeira linha, porque alguns resultados sugerem maior ganho de sobrevida livre de progressão, mas ainda não está liberado por todas as operadoras, então ele usou uma droga de primeira geração, tão boa quanto, enfim, nada. Nem todo mundo conhece as gerações. Eu acho depois
estudo que foi publicado que mostrava um benefício nesses pacientes que tinham resposta, fazer a consolidação ou com rádio ou com cirurgia. Então, acho que agora é discutir mesmo com o cirurgião se ele tem como abordar cirurgicamente ou não. Pelo que você me falou, é uma senhora, acho que não tinha perfil nem de fazer quimio e rádio. Então, acho que bem provável que ela vai... Vamos colocar que ela consegue tudo, então. Eu acho que teria que ser discutido, né, junto com o cirurgião mesmo, mas em caso de rádio, eu faria uma rádio de consolidação, principalmente sendo SBRT, né? Faria uma SBRT nessa lesão residual. Irradiaria o mediastino? Essa é uma pergunta difícil. Ultimamente, eu tenho irradiado todos os pontos que tinham a lesão prévia. Eu acho que faz sentido consolidar todas, se for tecnicamente viável, né, sem muito efeito para o paciente. E os cirurgiões, eles teriam alguma preferência? Qual que seria algum critério para escolher se essa paciente faria rádio ou se é possível que ela fosse para a cirurgia? A discussão seria de qual maneira fazer. Como ela já tinha uma metástase cervical alta desde o começo, eu seria mais reticente a operá-la, a não ser que ela realmente fosse N0. Tá? Mas mesmo assim, acho que eu seria mais apto, acho que seria melhor para ela uma outra forma de terapia de consolidação, seja com rádio ou alguma outra forma ablativa. A princípio, não estaria a favor da cirurgia. A pergunta que Agora ela está em zero de tudo. A pergunta que eu queria fazer para a radioterapia, se nessa consolidação, você faria só a consolidação em relação ao tórax ou faria alguma de cadeia linfática de cervical? O da cadeia cervical foi ressecado, né, esse linfonodo, né? E tinha linfonodo mediastinal antes, né? Tinha. Foi. Ela tinha N1 e N2. Então, mas para a gente fazer consolidação... Não, foi um só, não esvaziou. Isso. Mas não tinha mais linfonodo. No PET não deu ali. Então não vejo por que a gente consolidar sem... Nem no PET do estadiamento, nem depois ela nunca mais captou cervical. Se eu fosse consolidar linfonodo, seriam os que estavam captantes no PET. Não... Eu não sei se eu sou conservadora demais, mas eu realmente costumo desenhar os meus tratamentos logo no início, né? Eu acho que a gente precisa considerar primeiro que, apesar de oligometastática, é uma paciente que abriu oligometastática. A gente tem uma tendência hoje, é claro, a forçar um pouquinho o tratamento de oligometástases acreditando no cenário do possível papel curativo dos nossos tratamentos nessa situação, mas um oligometastático, de novo, é diferente de um oligometastático no decorrer de um tratamento que já foi curativo ou não, é bem diferente. Essa paciente ela já era clinicamente comprometida, motivo pelo qual ela não foi à radioquimioterapia inicial. Então, eu acho que assim, a consolidação é extremamente controversa. Eu acho que é um tratamento... Ela foi bem no tratamento, graças a Deus. Se a gente não fizer mais tratamento, é colocá-la em observação e poupar os outros tratamentos para o caso de progressão de doença que provavelmente vai acontecer. Guardar a rádio... Concordo com os cirurgiões e não abordar uma paciente. Ela é uma metastática, a gente precisa ter isso sempre. Porque, assim, às vezes, o que a gente pode fazer, e é o que eu sempre falo, hoje, com tecnologia, tanto cirúrgica quanto com radioterapia, a gente pode fazer muita coisa e existe uma diferença abissal entre o que a gente pode e o que a gente deve fazer nessas situações. Então, a gente tem que pensar muito direitinho nesses casos e eu daria folga do tratamento para essa paciente e observaria e, na verdade, guardaria as outras armas terapêuticas para quando progredir, porque certamente é o que vai acontecer. Indo nessa linha, isso é uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, para avaliar a ressecção, parecido, mas não é exatamente igual, de tumores, por exemplo, de cólon, né? A gente vê uma lesão e a gente espera um pouco para ver o que vai acontecer, né? Porque, às vezes, você opera uma lesão de cólon e daqui 3 meses a lesão progride, tem mais 5, 6. Então, às vezes, realmente esperar um pouco e observar qual vai ser o comportamento biológico da doença é fundamental. Assim, eu acho que nesse caso tem algumas coisas que falam contra a gente ser um pouco mais agressivo no sentido de tratar uma doença oligometastática. Eu sou uma adepta de tratar oligometástase, a Elisângela está aqui para comprovar isso, mas nesse caso
Primeiro, a gente está patinando ainda, a gente não sabe ainda quais são aqueles pacientes que a gente deve favorecer, né, o tratamento ou não. Mas, nesse caso específico, o fato dela ser N2 já me deixa um pouco por conta do prognóstico. E ela é um N2 que você não... ela pode até ser um N3, né? A gente não confirmou isso. A outra coisa é que ela tem um linfonodo. Então, um linfonodo cervical, eu consolidar só o tórax não me resolve. Eu não estou tratando essa doença como oligometástase, porque eu não esvaziei aqui. Então, assim, eu acho que, se a gente for tratá-la, a gente tem que pensar em consolidar efetivamente. Então, assim, se a gente vai consolidar aqui, a gente tem que fazer aqui, né? Fazer o cervical. Então, assim, honestamente, é uma paciente que eu pensaria nesse sentido. Só consolidar o tórax, para mim, não seria uma opção. Mais algum comentário? Então, a gente queria agradecer